A Bíblia diz assim, ó, na página 34 eu tô. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio. Veja bem, amará com todo o teu coração. Depois com toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 5. Dá uma lida na Bíblia aí. Mateus 22, 36 e 39. Portanto, os que creem em Deus devem tomar pela fé a sua própria cruz e seguir a caminhada. Mesmo vivendo num mundo injusto e cruel e corrupto, seguindo sem olhar para as afrontas, dificuldades e perseguições. Vê bem, tem pessoas que acham que porque você é pastor e você não tem problema. Todos têm. Aqui diz assim, ó, seguindo sem olhar para as afrontas, dificuldades e perseguições. Por quê? Porque tu vai vencer todas. Quando você olha para o problema, você realmente não vence. Agora, se você crê que depois da prova que está acontecendo, você vai vencer, que não vai ter luta que você vai perder, aí a tua fé está em Deus. Muitos cristãos professam publicamente a sua crença em Jesus, mas continuam mantendo foco na superficialidade, sem consciência de que realmente precisam nascer de novo para entrar no reino do céu. Ou seja, se tu não entender, se tu não adianta eu pregar para você e você achar que dar o dízimo é bobagem. Dá um exemplo. Você achar que você não vai vencer a luta. A Bíblia diz que nós venceremos todas, mas nós teremos as lutas. Ele não diz, você não vai ter mais luta. Não, você aceita Jesus, você vai vencer todas as lutas. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas você vai vencer. Não existe luta que você não vai dizer assim, eu não vou vencer. Outra coisa que as pessoas costumam pregar de uma forma errada é o seguinte: Deus está no controle. Deus está no controle daqueles que servem a Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, quando Deus expulsou Satanás do céu, mandou ele para o inferno, o mundo pertence a ele. Ou seja, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, elas estão na mão de Satanás. Aqui ainda na página 34 diz assim, o chamado para andar com Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, os parentes estavam morando lá perto dele. E da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, capítulo 1. A Bíblia não dá detalhes, os pormenores acerca da saída de Abraão e nem dos seus familiares, de Ur dos caldeus até a cidade de Harã. O escritor da carta dos Hebreus, lá no Novo Testamento, diz que Abraão partiu sem saber para onde ia. Você imaginou você sair sem saber para onde vai? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia e estrangeira. Diz ainda que Abraão aguardava fielmente a cidade que tem o principal fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus, capítulo 11, versículo 8 e 10, você leia. E Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 4. Dê uma pausa aí no vídeo. Leu a palavra? A obediência para andar com Deus. Muitos podem perder essa graça por causa da incredulidade, é como eu falei antes, e desobediência e dureza de coração. Mateus, capítulo 19, 8. E Romanos, versículo 2, 5 e 9. E grande a quantidade de profanos, ateus, arrogantes, soberbos, ingratos, corruptos, desobedientes, que não andam com Deus. Este caso, não se converteram, não herdarão o reino do céu. Portanto, obediência à palavra é fundamental. Você precisa obedecer à palavra de Deus para você morar com Deus. Condição de servo são condições implícitas para alguém que possa andar com Deus. Você não pode dizer andar com Deus e não crer no que eu estou pregando para você, não crer na palavra. Você tem que crer. Abraão teve, pela
graça, o privilégio de ser chamado amigo de Deus. Isaías 41, versículo 8. A graça e o perdão de Deus são para todos, desde que se arrependam. Creiam e aceite o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Ou seja, você vai perdoado, mas você tem que crer que Jesus morreu por você. Crer no sacrifício que Jesus fez. E se realmente se arrepender, por exemplo, se eu era bêbada, eu tenho que parar de beber e ver que aquilo ali realmente eu não quero mais. Agora, tem pessoas que fingem um arrependimento, fazem que se arrependeram e, na verdade, não estão arrependidos de nada. Então, é um falso arrependimento. Não vão herdar, vão só perder tempo na igreja. Aí, fala mais adiante o seguinte, que tu tem que tomar posse da palavra, né? Andando como sábios. Andando como sábios, é muito importante. Portanto, vede prudentemente como andais. Você se analisa, não é eu. Você que tem que olhar como você está andando. Não como os nércios, como as pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? São os débil mental. Mas como sábios, remidos o tempo porquanto os dias são maus. Tudo está na Bíblia. De falar para nós que os tempos estão ruins, isso aí é até falar uma piada, porque nós sabemos. A Bíblia diz que nós vamos saber a volta de Jesus. Por quê? Porque vai ser quando começar a vir terremoto, guerra, rumores de guerra. Aí são sinais da vinda do Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser agora. Pode ser a qualquer momento. Pode ser daqui a uma hora. Aí ele diz assim, a Bíblia alerta que há caminho que os homens parecem direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Provérbios 14, versículo 12. Dá uma lida nesse provérbio. Andar no caminho correto, ou seja, andar com Deus, além de ser uma grata oportunidade, constitui-se também num grande desafio. Andar com Deus diz respeito a um modo específico de agir e de ser. Você tem que dizer assim, eu ando com Deus, mas você anda como Deus quer? Essa é a pergunta que está falando aqui. Porque tem caminhos que parece que é bom, mas não é. Então, se Deus falar para você, mas parece que é de Deus, e talvez não seja. Então, parecer não significa que é. Então, por isso que nós temos que orar toda vez que Deus nos chamar para algum compromisso. Por exemplo, orar para casamento é muito importante. Você tem que conhecer a pessoa que você vai casar. Não casar por emoção, não casar porque você achou bonito, não casar porque simplesmente você acha que é bom e talvez não seja. Você tem que casar porque Deus falou, pode casar, é de Deus. Se não, se Deus falar não casa, porque vai ser problema. Então primeira coisa para andar com Deus, você tem que ouvir Ele. Ouvir o não e o sim. E muitas das vezes Deus nos abençoa apenas por isso, por nós ser fiel a Deus. Às vezes Deus transforma alguém somente porque nós somos fiéis a Deus. Aí vamos dizer, depois que você casou, você é feliz 100%? A Bíblia diz que eu terei tribulação. Não vamos nos enganar. Todo casamento tem seus altos e baixos. Todos os casamentos têm as suas provações. Mas o que é importante de tudo isso? Ser feliz com Jesus. Ele é o teu primeiro amor. Ele é o que tu ama em primeiro lugar. Não é o teu esposo, não é a tua esposa. Mas é bom que o homem esteja com a companheira. A Bíblia, Deus criou o homem para isso. Mas não quer dizer que a tua companheira vai ser exatamente como você quer, como você idealizou. Você vai ter lutas com o teu casamento. A pessoa, às vezes, um é muito caprichoso, o outro não é. Um é muito chato, o outro não é. E assim por diante. Um fala muito, o outro fala menos. Tudo isso pesa num casamento. Então, você tem que orar no teu casamento. Aí, vamos seguir um pouco mais adiante aqui na nossa aula, né? Porque eu vou ensinando e vou deixando o Espírito Santo de Deus me usar. Aí, eu vou aqui ler. Eu tô com o meu iPad aqui na minha mesa e... que diz assim, ó. Tomando posse das promessas. E te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Ou seja, Deus prometeu a Abraão muitas coisas.
E ele disse, eu vou ser o teu Deus, ou seja, não vou te dar isso para você adorar outro Deus, ou seja, para você sair da minha direção. Vou te abençoar, vou te prosperar, mas fica na minha direção. Não sai dela. Se você sair, a coisa muda totalmente. Aí vai mais adiante que diz assim, ó. Promessas para Abraão. Perdão. Segundo os estudiosos, há mais de 8.000 promessas na Bíblia. 8.000, imagina? E todas para mim e para você. Promessas na Bíblia. A promessa da terra de Canaã não seria só para Abraão, mas para a sua descendência. Ou seja, a família dele seria abençoada através dele. Gênesis 15, versículo 13 e 15. Você leia aí. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão. A promessa foi cumprida na sua descendência, ou seja, nas 12 tribos de Israel. Essas promessas levou mais de 6 séculos para ser cumprida, desde a chamada de Abraão até a posse da terra de Canaã no comando de Josué. Esse aqui, quando começou o ministério de Abraão morreu, aí veio Moisés, aí veio Josué, até chegarem na terra prometida, ou seja, Abraão foi usado até ali, depois dali foi outro, e aí foi outro, e aí continuou ele sendo abençoado, mas tudo isso ficou como o ministério de Abraão, que ele que começou, né? Muitas pessoas não entendem assim, por que um pastor Deus levou para a glória? Porque o outro vai seguir no lugar dele, a igreja é do Senhor. Então, nós não vamos viver para sempre. Então, o que acontece? Muitos que não entendem como que Deus trabalha. Você acha assim, Deus deu isso para você fazer, você tem que ir até o fim. Você vai fazer até onde Deus quer. Deus pode levantar outro e terminar para você. Muitos se apegam na igreja, não querem largar a igreja, não querem deixar o ministério e se agarram na igreja. E Deus quer tirar o pastor e quer pôr outro no lugar. Então, a igreja é do Senhor. Nós temos que entender essas coisas dentro da casa de Deus para que tenha crescimento na igreja. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Números, do capítulo 14, do versículo 26 em diante, para você entender por que muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção por desobediência a Deus. Olha, o título diz assim, os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã é aquela terra da promessa que mana leite e mel. Era a terra que Deus prometeu lá para Abraão. Olha só. Depois falou o Senhor a Moisés, versículo 26, e a Arão dizendo, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Deus perguntando, até quando vou aguentar eles murmurando, reclamando? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Ou seja, Deus ouve quando você reclama. Deus estava ouvindo eles reclamar. Olha só. Diz-lhe, vivo eu. Deus estava falando para Moisés falar para eles. Fala para eles assim. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Ou seja, aquilo que vocês estão reclamando de mim é o que vai acontecer com vocês. Deus estava por aqui com eles, né? Isso está na Bíblia. Está na Bíblia aqui, ó. Leia no Números, capítulo 14, versículo 26 em diante. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós os outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra, pela qual levarei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ou seja, Deus disse, vocês não vão entrar lá, porque eu tenho escutado que estão murmurando. Deus estava cansado daquele povo, somente 2 não murmuraram. Quando Deus manda eles espiar a terra, que Deus manda eles lá olhar a terra, para ver como é que era a terra, no versículo 13, você volta um pouquinho que diz assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã. Onde era a terra de Canaã? A terra de Canaã era a terra que Deus prometeu para eles, que manava leite e mel. Aí Deus mandou, vai lá dar uma olhadinha. Moisés disse, vai lá e olha para ver o que Deus tem para você.
Você pode entender o que Deus está falando com você aí? Dá uma espiadinha lá, mas só para olhar. Deus estava querendo dizer assim, vocês olhem a bênção que eu tenho para vocês, mas não é para tocar ainda, é só para ver. Como que eu prometi, eu faço. Aí olha só, eles foram lá olhar, mas eles não tocaram na terra. Agora vamos ver por que eles não tocaram na terra. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças de filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Aí vai os nomes dele, quem entrou lá, Caleb, papapá. Vamos pular para o versículo 17 para não ficar muito extenso. Enviou Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi por aqui, para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que a terra e o povo que nela habita. Ele mandou olhar tudo, ó. Deus mandou olhar tudo, esforçai, subir e espiar a terra, ok. E subiram para o lado do sul. E estava ali, ele dividiu aquele grupo e mandou eles olhar, cada um olhava um no norte e outro no sul. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa dos cachos que daria, os cachos de uva que davam, a terra era rica. Os amalequitas habitavam ali. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, olha só. Poderoso, e as cidades fortificadas e muito fortes, e também ali vimos os filhos de Enoque, os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus. Então Caleb fez calar o povo. Eles estavam dizendo assim, tá bom, a terra é linda, a terra é rica, mas não é para nós, porque aquele povo não vai largar a terra assim, vai nos entregar. Eles estavam duvidando que Deus ia dar a terra para eles. Às vezes nós duvidamos da promessa de Deus. E aí o perigo de nós perder. Porque nós vamos lá, vemos a bênção e aí ficamos com medo de que aquilo é demais para mim e para você. Então Deus estava dizendo assim, Moisés vai lá e olha a terra, vê como é que eles são e volta aqui e me conte tudo. E eles foram felizes da vida. Mas quando eles viram as dificuldades que eles poderiam ter que enfrentar, eles voltaram atrás. Eles disseram, não, mas eles são poderosos demais. E aí entramos naquela parte que nós dizemos, não, mas eu acho que essa bênção não é para mim. Tá bom demais para ser verdade. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha perdido tudo na minha empresa, e chegou na época de restituição, e o valor era alto. E eu achei que aquilo não era para mim. Eu achei que era. Eu já estava tão acostumada com o sofrimento que eu achei que aquilo ali não era para mim. E era para mim. E o Senhor disse: pega que eu tô te dando. Então, quando o Senhor mandar você tocar na tua bênção, espiar a terra, ver o que é bom que Deus vai te dar, aceita. Não reclama. Aí ele vai mais adiante, ele diz assim, ó. Chamaram aquele lugar Vale de Ecol por causa dos cachos, e eles voltaram a espiar da terra. E ao fim de 40 dias, ficaram 40 dias lá olhando a terra. E caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel. Aí se reuniram e toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Eles pegaram um pouco dos frutos para mostrar para Moisés. E contaram dizendo, fomos à terra, aqui tu nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, tudo que Deus falou era verdade. O povo, porém, que habita na terra é poderoso. Aí tem a dificuldade. Aí não é para mim. Tá difícil. Não posso tocar na terra. Aí ele disse assim, os amalequitas habitam ali. Então Caleb fez eles calar a boca. Peraí, Deus falou com você que vai te dar e você não quer pegar porque você está se acovardando na hora de receber a tua vitória? Porém os homens que eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Deus não vai te dar algo que seja fácil. Deus vai te dar algo que é difícil. Então ele está dizendo assim, o povo é mais forte do que nós. Ou seja, nós somos um mosquito perto dele. Aí começaram, também vimos ali gigantes, filhos de Enoque, descendentes dos gigantes, e éramos nós como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles reclamaram tanto. Até na hora de receber a vitória, Deus mostrou para eles, olha, eu vou te dar isso aqui de presente. Ah, mas eu não sei se eu mereço. Eu não sei, eu acho que é muito bom para eu não...
Não sei, eu tenho medo de Deus me abençoar, eu tenho medo de casar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Daí você fica cheia de medo e nunca é abençoado. E assim você fica. Então, esse povo que reclamou, que se reuniu contra Moisés, reclamando de Moisés, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar para aquela terra de sofrimento. Eles sentiram saudade do sofrimento, eles eram escravos lá. Eles não tinham que sentir saudade. Você não pode sentir saudade de algo que te feriu. Quando você, às vezes, acontece muito em separação, você sofre, e aí você pensa em voltar para aquele sofrimento, porque você não está preparado para enfrentar a vida, um novo na tua vida. E Deus estava falando com eles, dizendo para eles, eu vou abençoar vocês, dá uma espiadinha, vê, dá uma olhadinha o que eu tenho para você, você consegue ver pelos olhos da fé? Vou um pouquinho mais adiante aqui no nosso estudo, para nossa aula não ficar tão extensa, né? Eu sei que vocês apreciam minhas aulas, amém por isso, porque a glória é do Senhor, eu de mim não tem nada. O Espírito de Deus é que fala, aqui fala sobre o profeta Isaías, disse que Deus enviaria um filho por meio do nascimento, da semente da mulher, gerado pelo Espírito Santo, e que seria chamado, página 36, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nome de Jesus, que lindo, né? Vamos de novo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. No Evangelho de João, 1-11, lemos que o verbo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus não foi aceito como Messias pelos judeus, mas todos quantos o receberam, o aceitaram e creram no seu nome. Deus deu-lhe direito de se tornarem filhos, co-herdeiros de Cristo, da eternidade de Deus. Como eu expliquei antes. Quando Moisés veio, Abraão, depois Moisés veio, ele criou a tábua dos 10 mandamentos, e o povo só queria obedecer à lei. Jesus veio para tirar aquela lei e ele nos salvar através da graça, porque somente Israel tinha direito à salvação, a ser considerados filhos de Deus. Nenhuma outra nação tinha direito. Quando Jesus veio, nós recebemos esse direito, nós éramos gentios, aquele povo que não tinha a promessa de Abraão. Então essa promessa foi dada a Abraão e a todas as nações. Por isso foi necessário Jesus vir. Porque se Jesus não viesse, a promessa ficaria só no país de Israel. Ninguém mais teria salvação, você imagina? Então quando Jesus veio, eles não aceitaram. Eles quem? Israel. Israel, o povo judeu, não aceitou Jesus. Tanto que eles mataram Jesus. Porque eles não queriam que outro povo ganhasse aquela herança. Eles não queriam que nós fôssemos abençoados. Mas Deus determinou que viria Jesus. Para eles os receber, eles não receberam. Ninguém vai substituir Moisés. Os fariseus, eles andavam pela rua orando como se eles conhecessem, conhecedores das leis de Moisés. As leis foram dadas por Deus. Está lá, depois de Gênesis, no livro de Êxodo, Deuteronômio, como nós deveríamos andar. Foi uma lei, um livro. E os doutores da lei conheciam aquelas letras, sabiam as leis, como deveriam andar, como as mulheres tinham que andar, como os maridos tinham que andar. Era tudo dentro da lei. Era decretado por lei. Mas somente Israel tinha direito a essa lei. E quando Jesus veio, ele veio no tempo da graça, ou seja, muitas pessoas pregam, mas nós estamos na graça. Deus não mudou. Não, Deus não mudou. O que aconteceu foi dado direito a nós, que não tínhamos direito. A herança de salvação. Nós não poderíamos ser crente, nós não poderíamos hoje ter uma igreja. Era só Israel. Isso aí tem que ficar bem claro para você. O Novo e o Antigo Testamento. Novo Testamento era a lei de Moisés. No Antigo Testamento era a lei de Moisés. Antigo. Lei de Moisés, Abraão e Josué. Jesus veio, tempo da graça, Novo Testamento. Então essas duas partes da Bíblia é muito importante você ver. Outra coisa que você precisa entender é
que no Antigo Testamento não se falava muito em demônios. Se fala muito em demônio depois de Jesus. E a parte de Jó que fala que o diabo andava rodeando a terra e Deus perguntou: tem visto tu, meu filho Jó, como ele é fiel? Ou seja, Deus nos observa. Deus sabe a nossa fidelidade. Um dos pontos que o inimigo ele trabalha muito conosco, porque ele quer ver o povo de Deus na miséria. Porque quando você está na miséria, você murmura, você reclama, você não aguenta. E a reclamação foi com que fez com que o povo de Deus perdesse as bênçãos. Quando eles reclamaram de Deus no deserto, tendo de tudo lá para comer, Deus cuidando, porque no deserto é frio à noite e quente durante o dia. E eles reclamavam disso, eles reclamavam da comida, porque Deus tinha levado eles para uma terra que eles não sabiam onde era. Então eles começaram a questionar: mas será que Deus vai me abençoar? Será que Moisés está nos levando para o caminho certo? Começaram as dúvidas. E uma das coisas que mais aborrece a Deus é isso. Você duvidar das promessas dele, que ele tem para a tua vida. Porque aqui que nós vemos Abraão não sabia para onde estava indo. Mas Deus mandou ele largar a parentela dele. Mas ele sabia para onde estava indo? Não. E ele não entrou lá na Terra Prometida. Ele recebeu a promessa. Quem entrou foi Josué. Nem Moisés não entrou. Porque Moisés estava conduzindo aquele povo. Pensa num povo rebelde, num povo que reclamava. Eu vou ler uma parte que nós lemos na passagem anterior, que eu quero que fique bem clara para você sobre a rebeldia deles, né? Se você não crê que Deus vai mudar a tua vida, você já está dizendo que Deus não vai fazer. Você está fazendo como eles. Vai lá, espia a terra, parece boa a promessa, eu recebo a promessa, Deus falou comigo, mas na hora de eu ter que entrar na terra prometida, eu recuo, eu já digo: não, aí eu não sei, aí eu não vou entrar, eu não sei, não é para mim, eu tenho medo, eu não sei. Aí você não toca na bênção. Você só fica espiando a vitória. E você não recebe a vitória. Então, o mais importante, você tem que entender que tudo para Deus tem um tempo determinado. Você ore, jejue. Se você não conseguir jejuar muito, jejua 3, 4 horas, mas jejue. Fala com Deus. Falar com Deus é grátis, é livre. Você pode falar com Deus. Eu posso falar com Deus. Nós temos acesso através de Jesus, através da graça. Porque ele nos deu esse acesso para falar com Deus. Então fala com Deus, diz: Senhor, me prepara o meu ministério, mostra para mim a minha terra, deixa eu espiar a terra prometida, fala comigo através de visão, me dá coragem, me tira os meus medos, me tira as minhas dores, as minhas decepções, as tragédias que aconteceram na minha vida, apaga. Eu fiz isso quando todas as tragédias aconteceram na minha vida. Eu disse: Senhor, apaga do meu pensamento, eu não quero ficar traumatizada. Eu não quero ficar uma pessoa cheia de mimimi. Você sabe que um tiro, ele assusta. Um tiro, ainda mais uma jovem como eu era. A empregada, quando ela entrou no quarto, ela disse assim: cara, eu tinha certeza que tu estava morta. Mas não estava, eu estou aqui para a glória de Deus. Hoje, até 2 de maio, eu estou gravando esse vídeo, é o dia do meu aniversário. Deus me deu essa condição de viver. Eu vi muitas coisas na minha vida, eu vi muita desgraça na minha vida, eu vi muita desgraça na minha família. Eu perdi um irmão com um tiro no ouvido, com 27 anos. Então, eu sei o que é chorar, eu sei o que é dor. Agora, a Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que as pessoas estão fazendo hoje não tem nada a ver com o evangelho. Estão vendendo a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela é santa, de graça dá e de graça receber. Mas se você quiser dar uma oferta, amém, eu recebo, eu abençoo alguém. É de Deus eu receber uma oferta. É de Deus tu abençoar um missionário, tu abençoar alguém. É de Deus. Deus não... Porque aí Deus está trabalhando no teu orgulho. Trabalha no teu orgulho. Ah, não vou receber, porque Deus me livre, pegar dinheiro da igreja, não sei o quê. Tem pessoas que estão fazendo vida com a igreja. Isso está errado. Deus é que nos sustenta. Eu fui para uma viagem agora, linda, maravilhosa. Meu esposo me regalou, me deu de presente. E o meu esposo não é de soltar dinheiro. Então, por isso que eu digo, a glória é de Deus, porque é Ele que me dá. Ele que me sustenta. E de uma hora para outra, meu esposo: eu vou te levar para essa viagem.
E eu fui, uma viagem linda, aproveitei. Porque você tem que aproveitar o que Deus te dá. Você tem que desfrutar o que Deus te dá. Deixa Deus te abençoar. As pessoas ficam cheias de orgulho, cheias de mimimi, cheias não são humildes. Eu recebo. Se me der um presente, tem pessoas que perguntam assim, mas Carla, qual é o presente que tu não tem? Tu tem tudo. Eu disse, graças a Deus eu tenho tudo. Mas eu já também não tive nada. Eu sei o que é viver sem nada. Eu sei o que é viver numa grande miséria. A minha família era pobre. Meu pai sofreu. Eu sofri. Porque a miséria, ela derruba famílias. Mas hoje eu tenho o prazer de dar uma cesta básica para alguém. Eu tenho o prazer de abençoar alguém com aluguel. Eu tenho prazer de fazer isso. E sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada. Eu não estou semeando para a pessoa, estou dando para Deus. É Deus que está recebendo. Entende isso? E toda vez que eu dou alguma coisa para alguém, eu recebo. E é Deus que me dá. Então, eu creio num Deus poderoso que faz milagre e vai mudar a tua história. Toma posse, não vai atrás de pessoas que vêm te contar historinhas sobre Deus. Deus, ele é puro e verdadeiro. Amém? Termina a aula, faz a conclusão do estudo e vamos preparar a próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu abençoo, Pai, a Márcia, eu abençoo, Senhor, o Rudinei, a Alice, a família da Márcia, abençoe quem estiver participando desse estudo, para a glória de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Se você não crê que Deus vai mudar a tua vida, você já está dizendo que Deus não vai fazer. Você está fazendo como eles. Vai lá, espia a terra. Parece boa a promessa. Eu recebo a promessa. Deus falou comigo. Mas na hora de eu ter que entrar na terra prometida, eu recuo. Eu já digo, não, aí eu não sei. Aí eu não vou entrar. Eu não vou. Não sei, não é para mim. Eu tenho medo. Eu não sei. Aí você não toca na bênção. Você só fica espiando a vitória. E você não recebe a vitória. Então, o mais importante, você tem que entender que tudo para Deus tem um tempo determinado. Você ore, jejue. Se você não conseguir jejuar muito, jejua 3, 4 horas, mas jejue. Fala com Deus. Falar com Deus é grátis, é livre. Você pode falar com Deus. Eu posso falar com Deus. Nós temos acesso através de Jesus, através da graça. Porque ele nos deu esse acesso para falar com Deus. Então fala com Deus, diz, Senhor, me prepara o meu ministério, mostra para mim a minha terra, deixa eu espiar a terra prometida, fala comigo através de visão, me dá coragem, me tira os meus medos, me tira as minhas dores, as minhas decepções, as tragédias que aconteceram na minha vida, apaga. Eu fiz isso quando todas as tragédias aconteceram na minha vida. Eu disse, Senhor, apaga do meu pensamento, eu não quero ficar traumatizada. Eu não quero ficar uma pessoa cheia de mimimi. Você sabe que um tiro, ele assusta. Um tiro, ainda mais uma jovem como eu era. A empregada, quando ela entrou no quarto, ela disse assim, cara, eu tinha certeza que tu estava morta. Mas não estava, eu estou aqui para a glória de Deus. Hoje, até 2 de maio, eu estou gravando esse vídeo, é o dia do meu aniversário. Deus me deu essa condição de viver. Eu vi muitas coisas na minha vida, eu vi muita desgraça na minha vida. Eu vi muita desgraça na minha família. Eu perdi um irmão com um tiro no ouvido, com 27 anos. Então, eu sei o que é chorar, eu sei o que é dor. Agora, a Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. O que as pessoas estão fazendo hoje não tem nada a ver com o evangelho. Estão vendendo a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela é santa, de graça dá e de graça receber. Mas se você quiser dar uma oferta, amém, eu recebo, eu abençoo alguém. É de Deus eu receber uma oferta. É de Deus tu abençoar um missionário, tu abençoar alguém. É de Deus. Deus não... Porque aí Deus está trabalhando no teu orgulho. Trabalha no teu orgulho. Ah, não vou receber, porque Deus me livre, pegar dinheiro da igreja, não sei o quê. Tem pessoas que estão fazendo vida com a igreja. Isso está errado. Deus é que nos sustenta. Eu fui para uma viagem agora, linda, maravilhosa. Meu esposo me regalou, me deu de presente. E o meu esposo não é de soltar dinheiro. Então, por isso que eu digo, a glória é de Deus, porque é Ele que me dá. Ele que me sustenta. E de uma hora para outra, meu esposo, eu vou te levar para essa viagem. E eu fui, uma viagem linda, aproveitei. Porque você tem que aproveitar o que Deus te dá. Você tem que desfrutar o que Deus te dá.
Deixa Deus te abençoar. As pessoas ficam cheias de orgulho, cheias de mimimi, cheias não são humildes. Eu recebo. Se me der um presente, tem pessoas que perguntam assim, mas Carla, qual é o presente que tu não tem? Tu tem tudo. Eu disse, graças a Deus eu tenho tudo. Mas eu já também não tive nada. Eu sei o que é viver sem nada. Eu sei o que é viver numa grande miséria. A minha família era pobre. Meu pai sofreu. Eu sofri. Porque a miséria, ela derruba famílias. Mas hoje eu tenho o prazer de dar uma cesta básica para alguém. Eu tenho o prazer de abençoar alguém com aluguel. Eu tenho o prazer de fazer isso. E sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada. Eu não estou semeando para a pessoa, estou dando para Deus. É Deus que está recebendo. Entende isso? E toda vez que eu dou alguma coisa para alguém, eu recebo. E é Deus que me dá. Então, eu creio num Deus poderoso que faz milagre e vai mudar a tua história. Toma posse, não vai atrás de pessoas que vêm te contar historinhas sobre Deus. Deus, ele é puro e verdadeiro. Amém? Termina a aula, faz a conclusão do estudo e vamos preparar a próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu abençoo, Pai, a Márcia, eu abençoo, Senhor, o Rudinei, a Alice, a família da Márcia, abençoe quem estiver participando desse estudo, para a glória de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Pero yo no veo, porque tú todavía sigues lo de bar. Pero hoy el Señor dice para ti, acabó lo de bar. Acabó, Pastor Javier. Acabó lo de bar. ¡Ey, Xereba, Suira! Cuando Dios dice acabó, 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 hermano.